Gravo esse vídeo para você no dia 5 de junho de 2025, precisamente às 14 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Meu nome é Wesley Mendes e quero te desejar as boas-vindas ao canal da Zion Media. Se é a sua primeira vez por aqui, olha, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente está gravando aqui uma série de vídeos promovendo ofertas PPL SOI da CPA Mática utilizando o tráfego da Exoclick. Banner 300%, claro, segmentado para mobile. Se você quiser conferir essa série desde o início, essa sequência de vídeo desde o início, o link está embaixo na descrição, é só você acessar no nosso canal a playlist CPA Mática. No último vídeo, eu trouxe para você os primeiros comentários acerca da campanha. A gente tinha gasto, naquele momento, 21 centavos de dólar, já tínhamos tido essa primeira conversão aqui. De lá para cá, a gente teve outra conversão, ou seja, outro lead. Geramos outro lead, recebemos mais uma comissão. Ou seja, até agora, 90 centavos de comissão até agora. Mas você vai ver que se quando entrou o primeiro lead a gente tinha gastado pouco de tráfego, agora essa conta já inverteu. E é isso que a gente vai analisar na primeira parte desse vídeo aqui, tá? Quando eu falei para você sobre a estratégia que a gente ia usar aqui, e se você já assistiu os vídeos anteriores, e se ainda não assistiu, assista, você vai ver lá que eu te dei um número mágico. Um número de 0,85% de conversão. Expliquei para você que esse número eu tinha colhido junto com alguns amigos, junto com alguns parceiros de negócio que promovem ofertas PPL SOI na América do Sul, em especial Chile, Argentina e Colômbia. E aquele número, né, 0,85%, que eu disse para você, olha, eu recebi números aqui entre 1 e 0,85%. Vamos trabalhar com 0,85%. A gente otimizou muito pouco nossas campanhas agora, mas eu quero chamar a calculadora aqui na nossa tela para fazer o seguinte. Até agora, olha só, aqui só tem tráfego da nossa oferta, ó, a 114,94. Se você observar, a gente teve aqui 236 cliques. 236 cliques em nossos anúncios. Talvez na hora que a gente olhar lá na Exoclick, esse número esteja um pouquinho diferente. Mas não esquenta não, que a perda é bem pequena. 236 cliques. Na verdade, 234, né? Porque tem 2 cliques aqui que entraram, não sei por que razão, dos Estados Unidos. Certamente foi na hora que o pessoal lá da Exoclick foi moderar a nossa campanha. Mas vamos pegar tudo, 236. Eu vou multiplicar esse valor aqui por 0,85%. E você vai ver que deu quase 2. Quase 2 não, aproximadamente 2. Olha que coincidência. Quantas conversões que a gente teve? 2 até agora. Ou seja, aquele número lá, que a gente foi bem pessimista. A gente jogou na faixa de números que eu obtive, eu joguei o mais baixo, a taxa de conversão mais baixa, 0,85%. 0,85%. Não é 85%. É menos de 1% de conversões. E está batendo. Joia. Aquele número lá, então, realmente quem promove ofertas na América do Sul não está tão longe. A gente teve 2 conversões. Beleza. Já cravei para você isso aí. Mas a gente precisa de olhar outros pontos também. Vamos dar uma olhada nessas estatísticas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai lá na Exoclick. A gente teve 2 conversões. Beleza. 2 na Argentina. Eu quero chamar bastante atenção para você, se você não tem o hábito, já começar a entender o que é que essas estatísticas aqui estão te dizendo. Você vai ver que tem um número aqui, 8,7. Falei, mas pera, 8,7 e o 0,85? Calma. 0,87, ele está pegando essas 2 conversões e dividindo pelos cliques que tiveram lá na página principal, onde a pessoa deixa os dados dela para confirmar o cadastro. 23 pessoas chegaram lá, 2 pessoas converteram, fizeram o cadastro. Lembra você que isso aqui é PPL só, a pessoa não precisa comprar nada, ela só deixa as informações dela lá, informações válidas, claro. Então olha só, 23, 2. Daqui ele tirou esse 8,7. Quer ver? Vou chamar a calculadora aqui. Se eu pegar 2 e dividir por 23 e multiplicar por 100, olha só, 8,7. Entendeu? Esse número 8,7 aqui, ele não é ruim. De jeito nenhum. Até aqui tá beleza.
O problema está aqui. Porque, veja, aproximadamente 10% das pessoas que chegam na página, elas clicam. Então, veja, eu tenho que aumentar essa margem aqui, que hoje está em torno de 10%, eu tenho que aumentar isso aqui. Eu tenho que melhorar. Porque se vamos imaginar, a cada 10 pessoas que chegam na minha página, uma deixa o lead, eu vou ter lucro. Se a minha campanha estiver bem otimizada. Mas eu tenho que mirar a minha otimização um pouco antes. Alguma coisa não está caminhando legal aqui. Aí você fala, poxa, mas 10% é ótimo. Não é não. Não é não. Esse número aqui a gente tem que melhorar ele. E esse percentual aqui vai ser um percentual que a gente vai ficar de olho. Por quê? Se isso aqui extrapolar muito, a gente fizer tudo que for possível, bater naqueles 15 vezes o payout que a gente estipulou e a gente não conseguir melhorar isso aqui, tchau, oferta, a gente parte para outra. Tá? Agora, a pergunta de $1 milhão. Como que a gente melhora isso aqui, Wesley? Otimizando a nossa campanha e, em especial, duas coisas. Criativos e as páginas que a gente está mandando o nosso visitante. Tá? Em especial isso aí. Mas, para a gente definir qual pré-landing, qual landing está funcionando melhor, a gente precisa de mais dados. A gente só tem 2 conversões. A gente tem poucos cliques aqui ainda para a gente saber o que está funcionando e o que não está funcionando. A gente precisa de mais tráfego. Então, vamos focar, por enquanto, nos criativos. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou vir aqui, nessa tábua de parâmetros. Eu sei, e eu já te expliquei no vídeo anterior, que a nossa... Eu vou até ativar todas aqui de novo. Eu só não vou ativar a 4, porque você sabe que a 4 eu coloquei aqui a City, né? E não é um parâmetro que a Exoclick informa. Então vamos lá. Olha só. A SubID 1 é a nossa campanha. Esse é o número da nossa campanha lá na Exoclick. Affiliate SubID 2 é a nossa categoria. A SubID 3 é o nosso criativo, tá? Se a gente puxar aqui, e aqui a gente pode trabalhar isso aqui de várias formas, mas vamos trabalhar em termos de visitas, tá? Da maior para menor. Deixa eu pedir para ele mostrar 50 resultados aqui para a gente ter uma... Agora a gente tem que fazer aquele paralelo, aquele bate-bola, lá na Exoclick aqui. Mas vamos dar uma olhada no seguinte. Campanhas, categoria, criativo. Eu vou tirar essa categoria aqui, porque essa categoria ela não vai nos ajudar aqui. Então eu vou tirar a SubID 2 e vou ficar só com campanha e criativo para ficar mais fácil eu explicar para vocês isso aqui. Olha só. Aqui, lembra daquele número de quase 10%? Aqui está batendo, 10%. 35 pessoas chegaram aqui, 4 pessoas clicaram, uma converteu. O CR aqui está até melhor que aqueles 8,7%, está 25%. Joia. Então, esse criativo aqui, ele está funcionando. Por enquanto. De repente, ele parar de funcionar, a gente tira ele. Agora, olha só. Alguma coisa está muito errada com esse criativo aqui. Ele está. 33 pessoas chegam nele e abrem aquela página. Uma clicou. E essa não converteu. E se você observar, aqui, esse criativo aqui, eu estou falando por criativo, pessoal, porque cada aqui são criativos diferentes. Tá? São criativos diferentes. Aqui, eu estou falando desses maiores, porque você vai ver que eles se repetem aqui embaixo. Mas eu estou falando dos criativos que mais receberam tráfego. Se você observar, olha aqui esse 32 chegaram aqui, 5 aqui, e nenhum converteu. Mas pelo menos as pessoas estão chegando aqui. Nesse caso, é fácil perceber que esse criativo aqui, e aí lembra que eu falei para você? Ou é criativo, ou é a pré-landing, ou a landing page. Isso a gente precisa ter mais tráfego para analisar. Mas esse criativo aqui, lá da campanha 2488, 2488, o criativo 1590, ele não tá bom não. Lembra que no vídeo anterior a gente já chegou a dar uma olhada nisso aí, mas viu que não tá legal. Não tá legal mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai lá na campanha
2488 e a gente vai pausar esse criativo. Independente. Ah, Wesley, mas de repente a landing page dele que de repente não tá legal. Tá, mas não tem tráfego para isso. Eu não posso, eu preciso de mais tráfego para falar de landing. Mas eu não vou esperar gastar mais grana para mim vir começar a melhorar os meus criativos. Isso, jamais. Então eu vou lá na Exoclick na campanha 2488. Essa aqui, ó. Vou vir aqui, abrir as estatísticas dela. Vou vir aqui no criativo, anúncios. Olha só, vou colocar aqui de cara por ordenar por criativo. Qual que é o criativo? O 1590. 1590. É esse criativo aqui, ó. Olha só, esse criativo, se você observar aqui, essa outra conversão aqui veio dele. Se a gente abrir também a campanha 9700, olha só, vou abrir aqui, cadê a 9700? É essa aqui. Vou vir aqui em criativos, anúncios. Vou colocar aqui em ordem de CTR. Aqui a gente teve uma conversão na campanha 9700 do criativo 7876. 7876. Ah, não. Não foi... Foi não, me confundi. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui então. A conversão que a gente teve, o criativo 1590 é esse aqui. A gente teve uma conversão aqui do criativo 1584. 1584. Foi desse aqui. Esse aqui que nos trouxe uma conversão nessa campanha. Agora, olha só. Esse 1590, ele não tá bom, não. E se fala, mas por que em campanhas eles estão... Todos os IDs, toda campanha tem um ID específico de um criativo dentro da Clicadilly, dentro de qualquer plataforma de tráfego. Tá? Só que aqui a gente tá... Essa campanha aqui que você tá vendo, ela é uma campanha para a categoria amadoras. Essa aqui é para a categoria MILF. Tá? A 54, a 2488 é a nossa campanha para amadoras. E é aqui que o nosso criativo não está performando bem. 2488, olha aqui para você ver, ó, 2488, a categoria é a amadoras. É essa campanha aqui. Então, esse criativo aqui, o que eu vou fazer com ele? Vou pausar. Ah, Wesley, eu vou ficar só com 2 criativos? Sim, só com 2 criativos, não tem problema. Só que a gente vai colocar outros criativos aqui. Agora, olha só. Eu tenho o criativo aqui, já vamos aproveitar e vamos olhar isso. O 1588. 1588, ele tá bem, ó. 32 cliques, 5. Não jogou nenhum para lá ainda, mas ele tem muito mais possibilidade de ter uma conversão do que esse aqui, do que o 1590. Esse aqui também tá bom. 29, passaram 3. O 25, só 1. 25 também não tá legal, não. 7878 da campanha 9700. É esse aqui. Olha só. Esse criativo aqui. Esse aqui também. Agora, a gente vai pausar ele. O que mais? Vamos dar sequência aqui. Ó, esse aqui a gente pausou. Esse aqui também, ó. Olha só. 21, o 7880 dessa mesma campanha. 7880. Ó, é o mesmo criativo lá. Vamos pausar ele aqui. Aí você fala, poxa, mas e esses aqui? Tem alguns aqui com 8, com 0. Se você observar, raciocina comigo. Pega esse número e divida por esse. Se você pegar 4 e dividir por... Se pegar 35 e dividir por 4, você vai ter mais ou menos aí... Se fosse 32, seriam 8. 8 para 1. Aqui tá bom, aqui tá 11 para 1. Esse aqui a gente já pausou. Esse aqui também, esses dois aqui, o 4778 e 4772 da campanha 2682, que é essa campanha aqui, para Cartoon Hentai,
também não estão muito bons, não. Vamos dar uma olhada na estatística deles. Quando comparado com os outros criativos que estão dentro dessa mesma campanha. Olha só, 3 criativos. (4778) e 4772. 477 são esses dois aqui, ó. Um está com 16 e um está com 13. Eles receberam até agora uma quantidade até pequena de tráfego. Então a gente vai deixar eles um pouquinho mais aqui dentro. E você observa, por exemplo, que o criativo 7878, que a gente pausou da campanha 9700, ele aparece aqui embaixo de novo. Ó. E aí você pergunta, mas não devia aparecer tudo junto, Wesley? Por que está aparecendo diferente? Porque aqui a CPA-mática, ela separou para a gente, ela separa com relação a landing page, pré-landing. Eu vou falar isso para você, mas por enquanto a gente precisa de mais tráfego. É por isso que você vê o mesmo criativo aparecer em mais de uma linha aqui. E claro, quando a gente pausa ele vai sumir de tudo. Ele vai sumir daqui e ele vai sumir daqui. Tá? No caso do 7878. Beleza? Você não encontra, não é possível que, por exemplo, esse criativo aqui com esse ID, ele esteja em duas campanhas diferentes. Pode ser o mesmo criativo, mas ele vai ter um ID diferente. Tá? Exatamente para os serviços de rastreamento de link conseguirem mostrar para você de onde está vindo a sua conversão, de onde não está vindo a sua conversão. Beleza? Entendido? Você viu lá, a gente já teve 2 conversões, 90 centavos, e você viu aqui que a gente já gastou 1,71. Se a gente tivesse o dobro de conversões, a gente estaríamos com a nossa operação, né, empatada. Por isso que eu disse para você, olha, não se anima muito com o primeiro lead que entrou com 21 centavos, porque não é bem assim, raramente, né, uma oferta PPL, ela vai te dar lucro ali desde o começo sem você otimizar a sua campanha. Agora sim, a gente está otimizando, a gente vai melhorar os nossos números aqui. E claro, vamos ficar de olho. Qual que é o nosso limite aqui? Olha, o nosso limite é 15 vezes o nosso payout. Quanto que isso vai dar? $6,75. Até aqui a gente vai. A hora que a gente chegar em 6,75, a gente vai fazer essa análise. Olha, está valendo a pena? Não está valendo a pena? O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? Antes de encerrar essa primeira parte do vídeo, e antes da gente partir para a segunda, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você deve estar se perguntando assim, Wesley, mas por que essas 3 categorias? MILF, amadoras e cartoon hentai. O que elas têm que as outras não têm? Algumas categorias, eu já falei isso aqui num vídeo anterior aqui dentro do nosso canal do YouTube, falo também lá no curso Mídia Adulta, estude essas categorias. Aquelas categorias que a gente encontra lá dentro da Exoclick, da Traffic Factory e até mesmo dentro da Traffic Stars, elas são interesses. Quando eu coloco, por exemplo, uma categoria amadoras, é porque eu quero que a minha campanha seja apresentada, os meus banners sejam apresentados para pessoas que buscam conteúdo dentro dessa determinada categoria. Entendeu? É por isso. Claro que algumas vezes a gente vai anunciar para uma categoria e vão entrar conversões de outras categorias. Às vezes, dependendo se tiver uma campanha muito grande numa geo como o Brasil, isso às vezes até acontece. Mas a regra, né, e à medida que as plataformas vão melhorando, a regra é isso não acontecer. Tá? Mas escolhi essas campanhas porque eu conheço, né, eu já estudei bastante essas categorias em anos e anos e anos anunciando e sei que determinados tipos de oferta casam melhor com determinadas tipos de categoria dentro dessas plataformas. Tá? Eu sei por onde começar, como você aprende isso aí, prática, tá? Assim, prática e acompanhando aqui o nosso canal, que você aos poucos vai pegando esses feelings, ok? Até já para a segunda parte do nosso vídeo. Tchau! A segunda parte desse vídeo eu gravo para você no dia 9 de junho de 2025, às 10 horas e 17 minutos, no horário de Brasília. Como você pode ver, as nossas campanhas, na verdade, da oferta Tinely, que era aquele PPL Soy lá para a Argentina, bateu o limite que a gente tinha,
Porque a gente convencionou o seguinte na nossa estratégia: a gente iria até 15 vezes o payout, otimizando, fazendo tudo. Caso a gente não percebesse performance, apesar da nossa otimização, o nosso limite seria esse. Caso a campanha fosse progredindo, a gente visse resultado, a gente iria até $50, que foi o budget geral que a gente separou, global. Como você pode ver aqui, não avançou. Eu fiz todo tipo de otimizações aqui, inclusive algo que a gente normalmente faz em ofertas PPL SOI. A gente começa deixando rodando 24 horas por dia para coletar dados, e à medida que esses dados vão sendo coletados, o que a gente faz? A gente vai lá na segmentação por horário e coloca horários específicos. Aqui, por exemplo, eu coloquei para a campanha começar começar às 17 horas e até 1 hora da manhã. E aqui você tem que ficar bastante atento na questão do fuso horário. Como o fuso horário, a gente está falando da Argentina, a gente segmentou a nossa campanha para a Argentina, esse fuso horário aqui é o do Brasil. Então você tem que ficar atento nisso aí, porque muitas vezes você vai se deparar com o seguinte: o fuso horário da sua plataforma de tráfego é um, o da sua rede de afiliado é outro. Você tem que fazer o meio de campo nisso aí. Você tem que fazer conta para você não se perder e de repente otimizar errado. Como aqui a gente está falando da Argentina, a Argentina é praticamente o mesmo fuso horário de Brasília. Eu estipulei esse fuso horário aqui, otimizei criativo, melhorei o lance para esse fuso horário aqui, mas não resolveu, viu? A gente não teve mais conversões. Deixa eu só te mostrar aqui os dados. E claro, bateu lá naquele limite, tchau. Não tem essa de, eu vou esperar mais um pouco. Não, parte para outra, é o que a gente vai fazer. Se a gente olhar aqui nos anúncios, os nossos criativos, essa campanha aqui, e uma sacada legal, que muita gente, às vezes, não faz e depois se perde. Nós criamos essa primeira campanha aqui. A gente criou ela no dia 3 de junho. A gente criou ela para uma categoria MILF. Otimizamos criativos, alguns criativos que estavam muito ruins. Quando eu repliquei essa campanha aqui para a categoria Amadoras e para a categoria Cartoon Hentai, o que eu fiz? Eu já levei toda a otimização dessa campanha aqui para as outras. Se você criar, por exemplo, aí 10 campanhas, uma para cada categoria, você vai ter que otimizar uma por uma. E muitas vezes você não tem remédio, é isso que você vai ter que fazer. Agora, aqui, como é uma oferta SOI, a gente está trabalhando com a CPA mágica, então é tudo bem mais fácil. A gente criou uma campanha, deixou ela rodar um tempo, de repente, como você pode perceber, a campanha aqui, a campanha Amadoras, ela teve muito mais tráfego, com CTR quase igual. Já diferente da Cartoon Hentai, olha só o CTR dela, 0.14, foi bem melhor. Mas, bem melhor que eu digo sim, teve pouquinho melhor, porque o que a gente busca quando a gente faz uma campanha 300 por 100 é que esse CTR aqui, ele seja pelo menos 0.22, para o nosso clique aqui ficar barato. Agora, como você pode ver aqui, por mais que a gente otimizou, deixa eu abrir aqui os dados dessa primeira campanha aqui que eu criei e te mostrei. Se você olhar aqui nos criativos, olha só, a gente começou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 criativos, a metade deles a gente cortou, otimizei dispositivo, otimizei sistema operacional, operador a gente jogou só para Wi-Fi. Lembra que quando você está trabalhando com uma oferta SOI, eu já disse isso na parte anterior, é uma sacada. Comece com Wi-Fi. Por quê? Presume-se que quando a pessoa está conectada ao Wi-Fi, ela não está em movimento. Ela está de repente no café, no sofá de casa, no trabalho, ela está em algum lugar. Agora, quando você parte para uma conexão operadora,
presume-se que a pessoa está de repente no trânsito, isso aí ela de repente vai olhar, mas não vai ter o tempo para passar por todo aquele funil para gerar uma conversão só para a gente que é o que a gente quer. Então assim, otimizamos tudo aqui. Criativo, segmentação, e para você ver que esses 3 criativos aqui eu pausei. Na nossa primeira campanha, eu pausei 3. Quando eu subi ela aqui para a categoria amadoras, para a categoria cartoon e para a categoria amadoras, eu já não trouxe todos aqueles 6 criativos, eu só já levei os melhores. E você observa que mesmo assim a gente não teve nenhum criativo aqui fantástico, tá? Nenhum criativo fantástico. Gastamos $6,84, né? Tivemos, olha, quase 1 milhão de impressões, mais de 1.000 cliques. E guarda esse número aí, ó, 1.108. Quando a gente vem aqui na CPA-mática, olha só, na CPA-mática foram computados 802 cliques. Se a gente pegar a calculadora aqui, 812 dividido por 1.108, a gente teve aí uma perda considerável também. Ó, 26% de perda de tráfego aqui. E esse valor é um valor considerável, não dá para ignorar. Só que eu quero te dizer o seguinte, pelo menos 100 desses cliques que teve aí foi eu escolhendo páginas, eu escolhendo landing pages, eu testando combinações pré-landing com landing. E isso quando você estiver fazendo as suas contas aí, criando as suas campanhas, você tem que pensar, você tem que dar um jeito assim, olha, eu abro, você não precisa ficar contando, mas daqueles 1.108 cliques, inclusive depois que eu startei a campanha lá na Exoclick, eu fiz testes, eu liguei um VPN da Argentina para ver se eu testei cada criativo ali de cada campanha. Então você pode ter certeza que de 80 a 100 cliques que foram gerados aqui, foram cliques nossos mesmo, da gente testando a oferta, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para você também pelo seguinte. Por mais que, e claro, de forma alguma, esses cliques que a gente deu justificam uma perda dessa aqui de 27%. Mas eu quero que você entenda que quando você está anunciando as GEOs no mundo, no mercado, no marketing de afiliados, são divididos em 3 níveis. O nível 1 são aquelas GEOs top, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e etc. Nível 2 já são ali Croácia, Eslovênia, Eslováquia. São exemplos de GEOs nível 2. E temos as nível 3. Nível 3, você vai encontrar grande parte das GEOs asiáticas, a maioria das GEOs da África e algumas da América Latina também. E você vai perceber, à medida que você se você não anuncia em plataformas de tráfego como a Exoclick, como a Traffic Factory, etc., já saiba desde já. Você perde muito tráfego em nível 3, um tráfego razoável, médio em GEOs nível 2, e nível 1 é onde você menos perde tráfego. Tá? 27% é muito, mas aqui a gente teve alguns cliques nossos. É muito ainda. Tá? É muito, e parte disso aí eu quero dizer para você que é a GEO. É muito tráfego, de repente a taxa de rejeição é tão rápida que a plataforma de tráfego ela computa aquele clique. Mas a pessoa já bate ali, já fecha a página tão rápido que a CPA-mática não consegue pegar. Por que eu estou dizendo isso para você? Ofertas de PPL, SOI, e vai depender muito, muito, muito da sua landing page aqui. Mas quando eu fiz as contas e percebi essa taxa de rejeição aqui, aqueles mesmos colegas que anunciam PPL SOI na América Latina, eu mandei esses dados para eles e perguntei, pessoal, vocês perdem tudo isso de tráfego mesmo? Né? Tipo, 26% e quase 27% do tráfego realmente é perdido?
E eles falaram que quando está trabalhando com Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, a perda gira em torno de 15% a 18%. Então eu percebi aqui que a gente não está tão perdido não, tá? Isso para ofertas PPL SOI, tá? Claro que isso aqui vai depender bastante da sua estratégia, vai depender bastante do seu criativo, vai depender de N fatores aqui, mas eu quero te trazer os mais importantes. A gel e a vertical, tá? Se você planeja promover ofertas PPL SOI na América Latina, não se espante, porque eu geralmente digo que nas gels que a gente anuncia aqui na Zion, a perda nunca é maior que 8%. Se você de repente estiver anunciando em Latam e essa oferta, a oferta que você está promovendo, tiver uma perda 3 vezes maior que isso, né, chegando aí a 24%, preocupa não, tá? Não está tão fora da curva assim, tá? Claro que PPL, PPL só e PPL dói também, se você vai promover na Latam, ou até mesmo em países, né, cujo tráfego não é tão qualificado para esse tipo de oferta, Brasil é um exemplo, o seu payout vai ser baixo. E, por outro lado, a sua perda também pode vir a ser considerável. Qual conselho que eu te dou? Ou você monta uma estrutura bem bacana e escolhe a dedo a oferta, fale com o gerente primeiro, olha, coloque, né, o seu domínio, como a gente fez, coloque o seu subdomínio aí próprio para reduzir essa perda também, e escolha apenas boas ofertas. Tenha cuidado na hora de escolher a sua landing page ali, para você não escolher uma landing page ruim. Teste aquela landing page, acesse o VPN e teste aquela landing page para você não ter problema nem com perda de tráfego, porque de repente você acha até uma oferta que converte, mas aquela perda de tráfego, aquele tráfego que você está perdendo, principalmente quando você tem criativos ruins com CTR baixo, como foi o caso aqui, essa perda ela cresce em proporção, ela fica muito maior. Porque veja, se você tem, eu tenho bons criativos com bons CTRs, isso vai te proporcionar mais cliques por CPM, mais cliques a cada 1000 impressões, e você está pagando CPM, você está pagando por 1000 impressões. Se você tem um criativo que é bastante clicado, mesmo com uma perda de tráfego aí na casa dos 20%, o seu clique vai ficar barato. Agora, nesse caso aqui não. As nossas campanhas, elas ficaram aí na metade do CTR desejado e a gente ainda teve uma perda aqui girando aí na casa dos 26%. Ou seja, foi tudo contra a gente, tá? Como que resolve isso? Wesley, resolve fácil. Deixa a oferta para lá, parte para outra. Você viu, a gente testou a oferta, a gente gastou $6,84. Como a gente teve 2 comissões, a gente gastou aí $5,94. Se a gente multiplicar aí pelo valor do dólar hoje, dólar de mercado, vamos chutar alto, 6, você gastou R$35 para ver se aquilo funcionava ou não. Ou seja, um teste que acabou ficando muito barato. A gente vai parar por aqui? Claro que não. Eu fiz para você o exemplo de um PPL SOI que foi solicitado, né? Foi pedido para a gente lá no nosso grupo de network entre alunos para pedir, para a gente promover uma oferta dessa, a gente promoveu. Você viu que é difícil achar esse tipo de oferta que aceita tráfego adulto dentro da CPA Mática. Wesley, de repente, será que não vale a pena promover isso aí numa Proper Ads, numa EvaDAV, sei lá, ou até mesmo dentro da Exoclick com tráfego mainstream? Que aqui dentro da Exoclick você tem um tráfego mainstream também, um tráfego não adulto. Olha, não sei te dizer porque a gente não promove ofertas mainstream aqui dentro da Exoclick. O que a gente faz aqui é só tráfego adulto. Para o que a gente faz, a gente testou, a gente fez tudo possível e não funcionou. Tá? E eu vou dizer para você, eu sou franco em vários vídeos aqui, na maioria das vezes acontece isso mesmo. O negócio simplesmente não vai. E faz parte a gente otimizar, tentar, mas a hora que a gente acerta a mão, como vocês já viram aqui em exemplos anteriores, quando a gente acerta a mão, todos esses prejuizinhos de teste, né, esses aprendizados de teste, porque, veja,
Eu não vou pegar, deletar essas ofertas aqui da Tiny, esses dados que eu tive, esses criativos bons aqui que performaram melhorzinho, eu não vou jogar isso aqui fora. Toda vez que a gente pausa uma campanha aqui, antes da gente arquivá-la aqui dentro da Ixoclick, que seria como colocar ela numa lixeira aqui dentro da Ixoclick, e mesmo quando você arquiva, ela salva, fica com esses dados salvos. Para quê? Olha, daqui um mês, vamos dizer, aparece outra oferta, segmentada para a Argentina, de repente pagando até o mesmo payout, e você pode ficar tranquilo, você não vai achar payout acima de $1 PPL soy na América Latina, esquece, né? Eu achei 45 centavos até um valor bacana. A gente vai pegar esses dados que a gente tem aqui, os melhores criativos, as segmentações e tal. Gente, daqui um mês se aparecer outra oferta, eu não vou começar os dados do zero. Eu já tenho alguma coisa aqui para trabalhar. Então, se você anuncia Argentina, China, independente de onde você anuncia, a campanha que não deu certo, colha aqueles dados, aqueles criativos e faça nota daquilo. Para de repente você não, quando for começar outra campanha naquela mesma gel, você já saber, olha, isso aqui não funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui eu não vou fazer. Para você não ficar ali patinando, né, cometendo sempre o mesmo erro. É aprendizado. Dá trabalho? Dá. Mas você viu que não foi caro testar. E agora, nos próximos vídeos, o que eu vou fazer para você? A gente vai escolher, eu já tenho algumas ofertazinhas aqui, que a gente também não promoveu aqui na Zion, PPL soy mais de gels nível 1. E a gente vai iniciar pelo menos umas 2 campanhas aqui, para a gente comparar depois. Olha, esse é o resultado da Argentina, como que foi o PPL soy lá, quanto que custou cada conversão, e vamos fazer outro teste. Fizemos a Argentina, vamos para a Europa agora, de repente fazer um teste lá, ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, comente abaixo se você ficou com alguma dúvida. Não estou condenando a oferta, né? A oferta parece ser boa, mas a forma como a gente abordou ela não funcionou. E como a gente já bateu o nosso limite ali, não vou insistir. É melhor a gente escolher outra. Grande abraço para você e até mais.